Olá pessoal! Hoje falaremos sobre as últimas atitudes e decisões do Papa Francisco, Ucrânia e Rússia e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O Papa transfere para os bispos competências reservadas à Santa Sé. Com o motu próprio, Francisco estabelece que os ordinários das igrejas locais poderão intervir na gestão dos seminários, na formação sacerdotal, na redação de catecismos e em outras áreas sem requerer a aprovação do Vaticano, mas uma confirmação mais simples. Não mais uma aprovação, mas uma confirmação. Essa é a novidade essencial do motu próprio com o qual o Papa decidiu modificar a atribuição de algumas competências previstas pelo Código de Direito Canônico, tanto da Igreja Latina como das Igrejas Orientais. Estas incluem a competência das conferências episcopais para publicar catecismos. Uma das primeiras novidades diz respeito à transferência da Santa Sé para o bispo diocesano da faculdade de criar um seminário em seu território, sem ter que esperar pela aprovação de Roma, mas simplesmente pela sua confirmação. O objetivo, como definido na introdução ao motu próprio, é favorecer uma descentralização salutar, que torna as decisões no campo eclesial mais dinâmicas. Uma possibilidade análoga é concedida aos bispos em relação à formação sacerdotal. Os bispos podem adaptá-la às necessidades pastorais de cada região ou província. E é a incardinação dos sacerdotes que a partir de agora podem ser incardinados, para além de uma igreja em particular ou em um instituto religioso. Também em uma associação pública clerical, reconhecida pela Santa Sé a fim de evitar clérigos acéfalos e vagantes. O critério de descentralização, mas também de proximidade, também se reflete no alongamento de 3 para 5 anos do período de exclaustração, ou seja, a possibilidade que autoriza um religioso a viver fora de seu próprio instituto por razões sérias. O motu próprio, assim como sobre a competência das conferências episcopais para publicar catecismo, intervém transferindo da Santa Sé para a responsabilidade das igrejas locais as decisões sobre possíveis reduções no número de missas a serem celebradas, com relação às intenções e recebimentos. O bispo Dom Marco Melino, secretário do Conselho de Cardeais e membro do Pontífice Conselho dos Textos Legislativos, explica os princípios gerais que inspiraram o motu próprio do Papa. O motu próprio, com algumas normas dos dois códigos da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico para a Igreja Latina e o Código dos Cânones das Igrejas Orientais para a Igreja Oriental, são alteradas, é mais uma peça que se une ao trabalho de reforma que o Papa Francisco começou desde o início de seu pontificado e está prosseguindo. Responde ao espírito de descentralização salutar, indicado na exortação apostólica Evangelii Gaudium, número 32, com o objetivo de favorecer e valorizar a dinâmica de proximidade na Igreja, sem com isso comprometer a comunhão hierárquica. A intenção que o anima é profundamente pastoral e está bem delineada no proêmio introdutório do texto, no qual se diz que, tendo em conta a cultura eclesial e a mentalidade jurídica própria de cada código, certas competências até então atribuídas à Santa Sé e, portanto, exercidas pelo governo central, estão sendo descentralizadas, ou seja, designadas aos bispos e aos superiores maiores dos institutos de vida consagrada e da sociedade de vida apostólica, com a intenção de fomentar, sobretudo, o sentido de colegialidade e da responsabilidade pastoral, bem como de satisfazer os princípios da racionalidade, da eficácia, da eficiência. É evidente, de fato, que quando a autoridade tem um conhecimento direto e mais próximo das pessoas e dos casos que exigem uma ação pastoral de governo, esta ação, em virtude da própria proximidade, pode ser de mais rápida eficácia. Neste sentido, portanto, as mudanças normativas que estão sendo feitas com este motu próprio refletem ainda mais a universalidade compartilhada e plural da Igreja, que inclui as diferenças sem homologá-las, garantida no que diz respeito à sua unidade pelo ministério petrino próprio do Bispo de Roma. O que você achou das decisões que foram tomadas?
Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Igreja da Polônia faz apelo aos bispos da Rússia e Ucrânia. Carta de apelo do presidente da Conferência Episcopal da Polônia, arcebispo Stanisław Gadecki, ao patriarca Kirill e aos bispos ortodoxos e católicos dos dois países, deixar o ódio de lado, dando lugar ao respeito recíproco e à amizade. Uma condição indispensável é respeitar os direitos dos povos, incluindo o direito à autodeterminação. Unamos nossas forças espirituais como fiéis em Cristo nas diferentes confissões da Rússia, Ucrânia e Polônia, para evitar o espectro de outra guerra em nossa região. O arcebispo Stanisław Gadecki, presidente da Conferência Episcopal da Polônia, une-se ao coro de vozes que tentam se opor aos ventos de guerra que parecem soprar da Europa Oriental. Em uma carta, lança um apelo sincero aos bispos ortodoxos e católicos da Rússia e da Ucrânia. Os destinatários incluem, entre outros, Kirill, patriarca de Moscou e todas as Rússias, o metropolita de Kiev, Onofrio, primas da Igreja Ortodoxa Ucraniana, Epifânio, metropolita de Kiev e toda a Rússia e Ucrânia, primaz da Igreja Ortodoxa Autocéfala da Ucrânia, arcebispo Sviatoslav, primaz da Igreja Católica Greco-Ucraniana, Dom Paulo Pezzi, presidente da Conferência dos Bispos Católicos da Rússia. Um grito para prevenir a morte e o sofrimento. Na carta, Gadecki apresentou-se como irmão e pastor de um país adjacente, ligado às terras russas e ucranianas, por uma história comum e pela santa fé cristã. Referindo-se às notícias da mídia sobre um sério risco armado no país, escreve: que as nossas orações sejam um grito para evitar o sofrimento e a morte de milhares de seres humanos inocentes, especialmente os mais fracos e indefesos, que não terão a força ou a oportunidade de escapar quando explodir a guerra. Toda guerra é uma tragédia na humanidade, que destrói a vida de milhares de pessoas de ambos os lados e de suas famílias, salientou o presidente do episcopado polonês. Muitos de ambos os lados ficam mutilados, e milhares de outros carregam feridas internas que são difíceis de cicatrizar. Amizade e respeito recíproco. A natureza dramática da guerra entre a Rússia e a Ucrânia é agravada pelo fato de serem ambos povos cristãos e eslavos. Do ponto de vista humano e do ponto de vista do julgamento divino, estes dois povos deveriam ter muito em comum e deixar de lado o ódio, dando lugar ao respeito recíproco e à amizade. Porém, uma condição indispensável é o respeito pelos direitos dos povos, incluindo o direito à autodeterminação e à integridade territorial, afirma Gadecki. Ao recordar as duas grandes guerras ocorridas no século passado, o arcebispo polonês lembrou das palavras de São João Paulo II em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, no ano 2000. As guerras são frequentemente causa de outras guerras, porque alimentam ódios profundos, criam situações de injustiça e espezinham a dignidade e os direitos das pessoas. Em geral, não resolvem os problemas que as motivaram, e por isso, além de terrivelmente devastadoras, são também inúteis. Converter os corações dos governantes. Toda guerra é uma loucura, acrescentou o arcebispo. E no dia do santo Cirilo e Metódio, apóstolos do povo eslavo, exortou as pessoas a rezarem pela paz na Ucrânia, para que possam obter de Deus o dom da paz para a Europa. Que o Senhor converta os corações dos governantes da sede de guerra e destruição, transformando-os em misericórdia e paz. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Jubileu. Fisichella, uma ocasião para despertar, não apenas para Roma. O presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, Dom Rino Fisichella, de Castelo, que organiza o próximo Ano Santo de 2025, comenta a carta que o Papa lhe enviou em 11 de fevereiro. Francisco nos convida a olhar para o futuro após meses de fragilidade e medo. Será um jubileu encarnado no presente,
um tempo para reconstruir relações e voltar a encontrar-se. O jubileu de 2025 poderá favorecer a recomposição de um clima de esperança e confiança, como um sinal de um renovado renascimento, do qual todos sentimos a urgência. Assim, numa carta publicada em 11 de fevereiro e dirigida ao presidente do Pontífice Conselho para a promoção da nova evangelização, Dom Rino Fisichella, o Papa Francisco explicou o lema Peregrinos da Esperança, escolhido para o eminente ano Santo Ordinário, anunciado quando a quarta onda pandêmica ainda está em andamento em todo o mundo. Na carta, o Pontífice dirige-se ao presidente do Pontífice Conselho para a promoção da nova evangelização, dicastério que tem a tarefa de organizar o jubileu, confiando-lhe a responsabilidade de encontrar formas adequadas para que o Ano Santo seja preparado e celebrado com fé intensa, esperança viva e caridade ativa. O Papa sublinha que, como costuma acontecer, a bula de proclamação, emitida oportunamente, conterá as indicações para celebrar o Jubileu de 2025, mas já indica alguns conteúdos do próximo Ano Santo, que é para o povo de Deus um dom especial da graça. O arcebispo Rino Fisichella comentou a carta papal nos microfones da Rádio Vaticano e Vatican News. O Papa descreve o próximo Ano Santo como um momento de renascimento. Será um jubileu encarnado em tempos de pós-pandemia? Fisichella responde: não podemos esquecer que este, ao contrário do jubileu de 2016, é um jubileu ordinário, e na história da Igreja, os anos santos ordinários foram muitas vezes encarnados em eventos históricos contemporâneos. Pensemos no jubileu dos anos 50, quando Pio XII quis reconstruir um clima de confiança depois da Segunda Guerra Mundial, ou no jubileu de 1975, que Paulo VI o imaginou como um momento de profunda unidade dentro da Igreja, após as tensões pós-conciliares. Pensemos então no jubileu do ano 2000, que representou a entrada da Igreja no terceiro milênio da sua história. Hoje, com esta carta, o Papa Francisco nos diz explicitamente que vivemos e ainda estamos vivendo meses de fragilidade e medo, no quais tocamos com nossas próprias mãos a incerteza e, infelizmente, também a morte. Por isso devemos olhar para o futuro e como construir os próximos anos. Francisco o define como um dom da graça, mas o que significa um ano jubilar para o povo de Deus? Fisichella responde: acredito que devemos focalizar na própria natureza do jubileu. Esse prazo, que ocorre a cada 25 anos, lembra aquela estabilidade nas Sagradas Escrituras do livro de Levítico. É o tempo da conversão, do descanso, o tempo em que se entra numa relação mais íntima com Deus, consigo mesmo e com a criação. Este sempre foi o Ano Santo. Se pensarmos que nas indicações dadas por Levítico, um dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento, encontramos explicitamente escrito que os homens, a terra e os animais terão que descansar, as propriedades retornarão aos proprietários originais. O jubileu é um ato de justiça, e é um pouco como quando o agricultor vira os torrões da terra para semear novamente. Aqui, o jubileu é precisamente isto, uma renovação de nossa vida para poder semear algo que nos faça recuperar a confiança e nos permita reconstruir as relações interpessoais. Francisco espera que o próximo ano jubilar também seja celebrado como ocasião para contemplar a beleza da criação e cuidar da nossa casa comum. Isso também caracterizará o desenrolar deste ano santo? Fisichella responde: eu realmente acho que sim. Esses são os temas muito queridos ao Papa Francisco e ilustrados em suas encíclicas Laudato Si e Fratelli Tutti. Nesse sentido, a dimensão da peregrinação é o que se exige. O jubileu deve ser preparado e vivido à luz da peregrinação, ou seja, do caminhar a pé. Isso significa, mais uma vez, sublinhar o contato do homem com a natureza, com o que o circunda. A história das peregrinações nos ensina que sempre foram momentos de grande força espiritual, porque na peregrinação o homem entra profundamente em si mesmo. São momentos de silêncio, de oração, em que se procura a ajuda de outros peregrinos, mas em que se contempla a beleza da natureza. Portanto, a dimensão da peregrinação favorece de certa forma a contemplação, e pelo caminho chega-se à Porta Santa, para cruzar o seu limiar e assim encarnar, através deste sinal, o significado profundo do que representa o jubileu. O jubileu de 2025 será uma ocasião para acolher muitos peregrinos de todo o mundo em Roma após a pandemia.
Então, do ponto de vista logístico, uma oportunidade de relacionamento para a cidade? Fisichella responde: certamente, mas não apenas para a capital. Os peregrinos virão principalmente a Roma, mas depois de Roma, como se sabe, irão também para outras grandes cidades italianas, que são metas culturais e artísticas, metas de experiências religiosas. Assim, se Roma é a primeira a se preparar para o acolhimento, com o jubileu de alguma forma, o mundo inteiro é posto em movimento. Nos esqueçamos que estes anos de pandemia tiveram um sério impacto nas viagens ferroviárias, aéreas e marítimas. Não só no setor do turismo, mas também nas viagens de estudo e trabalho. Tudo parou. Portanto, este jubileu para Roma, para a Itália e para o mundo constitui um autêntico despertar, uma oportunidade para retomar a vida de sempre, a do cotidiano, mas também para redescobrir os ritmos de encontro entre as pessoas. Claro, é óbvio que Roma deve ser a primeira a estar pronta para o acolhimento. Deixe um amém nos comentários. Compartilhe este vídeo no grupo da igreja. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.